Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Marcelo Ará para proceder à leitura da ata de sessão anterior. Ata da 4ª sessão ordinária, em 22 de fevereiro de 2011. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Paulo Messina, segundo suplente. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Jorge Felipe, Marcelo Piuí, Ben Cardino, Paulo Pinheiro, Sônia Rabelo, Marcelo Ará, Luiz Carlos Ramos, Dr. Edson da Creatinina, Tereza Berger, Roberto Monteiro, Carlinhos Mecânico, Eliomar Coelho, Dr. Jorge Manaia, Ivanir Melo, Dr. Eduardo Moura, Luiz André Deco, Carlos Caiado, Jorge Pereira, Paulo Messina, Professor Hudson, André Gouveia Vieira, João Cabral, Renato Moura, João Mendes de Jesus e José Everaldo. 26. Assume a presidência o senhor vereador Paulo Messina, segundo suplente, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Marcelo Ará. Encerra-se a sessão às 18 horas e 10 minutos. Aprovado a ata, passa ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é a senhora vereadora Sônia Rabelo. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores nobres vereadores presentes, esteve aqui outro dia, nessa tribuna, o nosso colega vereador Paulo Pinheiro, para falar da situação dos hospitais públicos aqui do Rio de Janeiro e das OSs. E hoje, esse assunto dos hospitais e do nosso apoio aos hospitais do Rio de Janeiro é um assunto fundamental. E, no meu entender, essa Câmara deve se posicionar sempre para a melhoria do sistema de saúde público aqui do Rio de Janeiro. E, embora eu não seja da área, eu quero consignar aqui o meu apoio irrestrito a qualquer política que diga respeito à saúde pública. E hoje eu estou apenas relatando um fato que não é diretamente da competência do município, dos hospitais municipais, mas diz respeito ao interesse público da cidade do Rio de Janeiro. E esse fato é na área de saúde e para o qual eu vou pedir uma indicação dessa Câmara. O fato é curioso. Os senhores sabem que, em 1967, a União Federal doou à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, o terreno que hoje é ocupado pelo Canecão. Isso em 1967. Portanto, há mais de 40 anos atrás. Por uma circunstância histórica, houve, na época, um problema aí de, antes de ter sido doado à Associação dos Funcionários Civis da União, e essa associação, antes dessa doação à UFRJ, havia cedido o terreno ao Canecão. Né? O que aconteceu? Nessa sessão, feita por um decreto-lei de 28 de fevereiro de 67, um decreto-lei federal na época, e, portanto, tem valor de lei. Diz o seguinte: fica doado à Universidade Federal do Rio de Janeiro o imóvel situado na Avenida Pasteur, número 250, e dependências anexas. Parágrafo único. O imóvel e dependências anexas de que trata esse artigo, que hoje é o Canecão, se destinam aos serviços hospitalares e ampliação das instalações da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tornando-se nula a doação se aos mesmos for doado destino diverso do previsto,
independente de qualquer indenização pelas benfeitorias nele construídas. Então, o imóvel onde está o Canecão, há mais de 40 anos atrás, foi doado à Universidade Federal do Rio de Janeiro para ampliação de serviços hospitalares públicos daquela universidade. Acreditem os senhores que por mais de 40 anos a Universidade Federal do Rio de Janeiro acionou o Canecão para tirar o Canecão de lá. Essa ação rolou na Justiça brasileira e 20 anos depois do seu início, em 1988, chegou ao Supremo Tribunal Federal, que deu razão à universidade. Acreditem os senhores que o processo voltou. Em 1990, o advogado do Canecão entrou com uma outra ação, que durou mais 20 anos. E, finalmente, em 2010, a universidade conseguiu tirar o Canecão de lá, e registre-se aqui, tem uma ação para ele pagar os aluguéis que ele ainda deve. Muito bem, hoje, independente da permanência do Canecão por 45 anos no imóvel, e descumprindo a lei que manda que aquela área fosse destinada a serviços hospitalares da UFRJ, vê-se uma notícia nos jornais, na coluna do jornalista conceituado e bom jornalismo Anselmo Góes, de que o reitor da universidade quer destinar essa área, de novo, para atividades artísticas. É uma perplexidade total, porque a universidade demorou 45 anos para conseguir tirar o Canecão de lá, para cumprir a lei que diz que é nulo qualquer outra destinação e que serve para ampliar os serviços hospitalares, que a UFRJ não cuida nem do Fundão, nem do Hospital São Francisco de Assis, ou não tem cuidado direito, nem do Hospital Fernandes Figueira, nem do prédio ao lado da Fernandes Figueira, e agora essa perplexidade de, inclusive, já se estar escolhendo um nome para uma nova casa de show. Então, para que tirou o Canecão? Para não cumprir a lei? 2 decisões do Supremo Tribunal Federal? Eu venho aqui, nesta casa, para dizer que esse assunto não concerne só ao UFRJ. Qualquer assunto que diga respeito a serviços públicos dentro da cidade do Rio de Janeiro interessa à Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro. Se não é para legislar, é para ser ouvida, é para exigir o cumprimento da lei, é para exigir o cumprimento de serviços públicos hospitalares nesta cidade que tanto carece desses serviços. Então, venho a essa tribuna para colocar o problema e para dizer que estarei fazendo uma indicação pedindo o apoio dos senhores parlamentares para que o reitor da UFRJ, que o Conselho Universitário da UFRJ cumpra a lei e destine aquela área aos serviços hospitalares que essa cidade tão carece. Obrigada. Uma parte. Vereadora Sônia, antes da senhora sair da tribuna. Eu não quis atrapalhar aqui, que a senhora estava na veemência, empolgada e interessante. Essa discussão sobre o Canecão que a senhora traz aqui com toda... No exato momento em que esse fato está acontecendo, que a senhora se posiciona como vereadora do Rio de Janeiro e defende uma posição que é realmente estranha. Eu queria lhe acrescentar o seguinte, eu estou aqui tentando a data, pedindo até a minha assessoria, mas não consegui ainda pegar. Houve um reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não é o atual, nem o que antecedeu, provavelmente há uns 9 anos atrás, que resolveu vender esse patrimônio ao lado do Canecão. Haviam notícias na época de que seria para a criação de estacionamentos para o prédio do Rio Sul.
E foi uma luta muito grande, porque ali ao lado do Canecão existem em funcionamento 2 órgãos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro da área da saúde e da educação, evidente, que é o Instituto de Neurologia, Deolindo Couto, e o Instituto de Psiquiatria da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. As duas são unidades que não funcionam lá no Fundão e funcionam aqui. Depois de muita luta, na época eu atuava como deputado estadual, nós conseguimos o tombamento daquela área. Foi votado um tombamento, o que não permitia mais que aquelas 2 áreas, tanto o Instituto de Neurologia quanto o Instituto de Psiquiatria, pudessem ser utilizados por algo que não fosse a sua atividade fim, que é o que a senhora está propondo agora. Então, aquela área ali é uma área complexa, é uma área muito vista com olhos muito grandes por muitas pessoas, e acho importante que depois dessa luta toda, para retomar o Canecão uma vez retomado, que a universidade não, se ela pelo menos criasse ali uma área de ensino cultural a respeito do samba, da música, muito bem, mas para transformar numa casa de show, se transformar novamente, ir para o mercado que foi dado para o outro, eu acho que para fazer shows tem mais competência quem estava lá antes do que a universidade, que não é preparada para disputar o mercado de casa de shows. Então, acho que ela tem toda a razão e acho que era um posicionamento que essa casa deve tomar, com a sua indicação, para que a gente possa cobrar da universidade que aquilo seja utilizado para a universidade. Porque tem outros lugares bons para se sambar na cidade do Rio de Janeiro, não precisa ser lá no Canecão, com a universidade trabalhando dessa maneira. Muito obrigada. Próximo orador inscrito, o vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Messina, nobres colegas. Eu, mais uma vez, fico satisfeito em ouvir a vereadora Sônia, que apesar de não ser médica, e ser uma brilhante advogada e professora e procuradora, vem a esta Câmara defender a manutenção de um tratamento condizente para os nossos pacientes aqui do município do Rio de Janeiro, do Estado e do Brasil. E eu vou falar também de tratamento médico. Como vocês já sabem, eu sou nefrologista e trabalho com pacientes com insuficiência renal há mais de 30 anos. Eu vi muitos pacientes no Hospital Geral de Bom Sucesso morrerem por falta de tratamento para hemodiálise. Eu vi o meu chefe passar de leito em leito e escolher qual paciente que ia viver e qual paciente que ia morrer. Porque no Hospital de Bom Sucesso só havia 6 máquinas de hemodiálise, 2 tratamentos para diálise peritoneal, e existiam 10 a 15 pacientes precisando desse tratamento, e quando nós passássemos a visita, o meu chefe escolhia quem ia morrer e quem ia viver. A medicina evoluiu muito, e hoje são mais de 70 centros de hemodiálise no Rio de Janeiro. Foram descobertas novas substâncias que mantêm esses pacientes vivos com uma qualidade de vida boa. Não é uma qualidade de vida ideal, porque eles dependem da máquina, eles dependem de drogas que melhoram o seu estado geral. Só que essas drogas são muito caras. Uma dessas drogas chama-se eritropoetina. E aqui eu dou mais uma dica para vocês. Todo paciente que tem anemia, o rim é um órgão endócrino. O rim é colocado dentro do sistema urinário, mas ele devia ser colocado dentro do sistema cardiovascular, porque ele controla a pressão arterial, ele controla o meio interno e ele produz uma substância fundamental para a produção de sangue. Então, eu já vi muitos pacientes que estão em hematologistas durante anos, fazendo inclusive mielograma, recebendo sulfato ferroso, fazendo exame de fezes, e infelizmente alguns médicos não percebem que aquele paciente pode ter insuficiência renal, e é só dosar a creatinina, a ureia e fazer um exame de sangue, que ele faria o diagnóstico e poderia fazer um tratamento chamado conservador, até que quando o rim fica com 10 a 15% da função, ele tem que ir para a máquina. Hoje, com a permissão do meu paciente de 17 anos, que eu queria que vocês olhassem para trás, o Marcelo, que está ali, esse paciente, ele faz diálise há 17 anos. Há 17 anos, ele não urina, e as pessoas ficam impressionadas com isso. Para onde vai o xixi? Não vai para lugar nenhum, porque ele não faz xixi. E descobriram essa substância chamada eritropoetina,
que mantém o hematócrito, a quantidade de sangue dele adequada. Por isso, esses pacientes que recebem um passe livre para entrar no ônibus, quando eles aparentemente estão saudáveis, muitas pessoas olham para esses pacientes assim, mas por que esse paciente tem passe livre, se ele está andando, se ele está falando normalmente? Só que eles não sabem que pacientes que nem ele fazem hemodiálise 3 vezes por semana durante a vida inteira. Há 17 anos esse rapaz vai na clínica de hemodiálise São João de Meriti, primeiro foi lá na UERJ, e faz tratamento para manter ele vivo. Mas eu queria falar da eventual falta de medicamentos que mantém esses pacientes em boas condições. São medicamentos especiais. Antigamente, eles pegavam esses medicamentos do IASERJ, hoje eles têm que pegar esses medicamentos lá na Rua México. A Rua México, lá na estação, da Praça 11, na Praça 11. É um lugar muito mais humanizado, tem ar-condicionado, mas há uma demora tremenda, eles ficam 2 a 3 horas para receber os medicamentos, para receber ele, no caso, recebe eritropoetina e um remédio para os ossos também, ele tem um problema ósseo grave, mas o que eu estou pedindo aqui é que se agilize. Eu sei que é um problema do Estado, mas assim como a Sônia falou de um problema que não tem a ver diretamente com o município, é o Estado que fornece, mas hoje em dia existe a cogestão, né? O paciente, ele não é do Estado, ele não é do município, ele não é do Brasil, é o paciente, é de todas as esferas, ele é federal, ele é municipal, ele é estadual. Então eu estou fazendo só, não é uma denúncia, é um chamamento uma observação que eu queria fazer. Eu tenho recebido muitas reclamações dos pacientes que eles recebem uma senha e eles têm que ir lá, vamos dizer assim, na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Isso tem que ser sexta-feira, às 10 horas da manhã. E ele pode estar precisando fazer hemodiálise naquela hora, e se não for sexta-feira, 10 horas da manhã, ele não pode ir outro dia ou outra hora. Então, isso tem que ser melhorado. Eu peguei hoje a lista total de todos os medicamentos que eles precisam, e eu não consigo entender muitas vezes, já recebi no meu gabinete, pessoas que precisam de remédio que não estão nessa lista. Nós todos aqui, graças a Deus, tenho certeza que quase todos que estão presentes aqui, se precisarem de um remédio, certamente vão conseguir o remédio, ou por via econômica, se tem condições, ou de um amigo, ou pela nossa própria influência, vão conseguir o remédio. E as pessoas vêm no nosso gabinete tentar conseguir um remédio. E nós não temos que fornecer o medicamento para o paciente. Isso é dever do Estado, é dever do município, é dever da Secretaria Federal, muito obrigado, fornecer os medicamentos necessários, quaisquer que sejam. Nós temos competência como médicos de estabelecer qual o remédio que eles precisam, e na minha maneira de ver, era só nós prescrevermos o remédio e ele ir numa farmácia e poder pegar aquele remédio. Não é isso que acontece. Existe um número limitado de remédios aqui, ele precisa ter, se esses remédios não estão nessa lista, ele tem que ir na Rua México, passar por uma comissão de 4 ou 5 médicos para conseguir um remédio, enquanto a sua doença está evoluindo de maneira drástica. Então, eu só queria deixar essa mensagem para vocês, queria que vocês olhassem para o Marcelo e vissem que esses pacientes são verdadeiros heróis, né, que hoje aqui no Brasil 80 mil pessoas fazem hemodiálise, no Rio de Janeiro são 15 mil pessoas, e que precisam do nosso apoio constantemente. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, nobre vereador, nobre vereador Paulo Pinheiro, tantos doutores que também é doutor. O vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, queria aplaudir aqui as palavras da vereadora que me antecedeu e falou sobre o canecão, da vereadora Sônia Rabelo. Acho que é importante essa situação do canecão, porque sabe, vereadora, aquilo virou muito um folclore. Virou muito um folclore aquilo ali, em relação à realidade. A briga em defesa do canecão, o próprio governador do Estado era um dos defensores do canecão por muito tempo. O vereador Sérgio Cabral, provavelmente das suas ligações com seu pai, que era ligado à música, etc., foi um dos que resistiu muito ao canecão perder aquele espaço. Foi quem deu muito oxigênio para o canecão sobreviver. Mas ali, a universidade tem que se decidir, né?
ela tem que saber se ela vai utilizar aquilo porque ela pediu ou se ela somente está querendo tirar o canecão para utilizar o espaço vendendo o mesmo serviço que o canecão. Se for para vender o mesmo serviço que o canecão, acho que o pessoal do canecão que estava lá antes é mais competente do que a universidade para fazer aquilo. Mas eu queria, e depois eu estou pedindo no gabinete o número da lei que fez o tombamento daquela área, até para ser utilizado já como um local que, pelo menos desse aí, eles não vão construir mais nada. Espero. A respeito de um assunto que ontem nós discutimos aqui, que é a questão da climatização das salas de aula, o assunto tem dado uma discussão longa, principalmente pela ação dos estudantes. No momento que os estudantes do Pedro II foram à rua reclamar do calor que eles estavam enfrentando nas salas de aula, chamando de sauna de aula, isso repercutiu e as pessoas passaram a entender que tem o direito de reclamar. Eu acho que esse episódio acontecido no Egito foi muito importante para o mundo hoje, para as pessoas saberem que, mesmo em lugares onde continua havendo uma ditadura muito grande, que existem outros onde acontecem outros tipos de ditadura. Às vezes nós pensamos que estamos numa democracia, mas tem uma ditadura de uma área, ditadura de outra área, e o que os cidadãos comuns do Egito fizeram através das redes sociais foi se colocar contra um sistema que eles não concordavam há muito tempo. E agora outras áreas, estamos vendo no Líbano a mesma coisa acontecer. E esse exemplo aconteceu aqui nas escolas do Rio de Janeiro. Os estudantes e os professores começaram a cobrar. E eu queria levantar 2 pontos aqui importantes. Nós apresentamos um projeto de lei, demos entrada no projeto de lei aqui no dia de ontem, propondo algo. Às vezes eu fico, e isso eu falo para os vereadores mais novos, às vezes eu fico realmente impressionado, tive uma conversa um dia com o vereador tio Carlos, impressionado com a nossa função de vereador. Às vezes você pensa, esta lei, esse projeto de lei que eu apresentei, somente, como eu brinquei com a vereadora Tereza Berger, lá na segunda terra, Portugal, eles não iriam acreditar que você faz um tipo de lei como essa. Por quê? Várias vezes no Brasil, você precisa fazer uma lei para que seja cumprida uma determinação que já existe. Só que, sob a forma de lei, você tem melhores condições de cobrar das autoridades o cumprimento delas. A história da climatização das escolas é algo que todo mundo sabe. Aqui, por exemplo, nesse local, o que acontece quando o ar não funciona? Os vereadores tiram o paletó, tiram a gravata, às vezes nem entram aqui reclamando das condições de trabalho. Nos nossos gabinetes nós fazemos isso. E os governos, eles tentam governar de acordo com a pressão que eles recebem. Quando a pressão é muito grande, eles reagem. Veja o que acontece na área da saúde. O funcionário das unidades de saúde, sejam postos de saúde, sejam hospitais, trabalham em péssimas condições. Hoje de manhã, eu fiz uma visita com algumas pessoas da imprensa no Hospital Miguel Couto, a respeito dessa questão do calor. Existe ali na rua Mário Ribeiro, que é aquela rua que vai para o túnel, se vocês olharem no segundo andar, ali tem umas varandas, ali são enfermarias, onde estão os doentes de neurocirurgia. Ali, às 2h da tarde, a enfermagem já mediu a temperatura, ultrapassa os 41 graus, dia de sol forte. E não há ar-condicionado. Alguns ventiladores que eles colocam quebram e não há o ar-condicionado. Do outro lado, na ortopedia, a mesma coisa. Mas vejam que coisa interessante. É permitido que isso aconteça? Não, não é permitido. Existe uma legislação federal, uma norma do Ministério do Trabalho, que determina as condições de trabalho nesses locais. Então, para o cidadão comum, o governo o que faz? Vai empurrando com a barriga. O médico vai trabalhar assim mesmo, a enfermeira também, o auxiliar de enfermagem, o paciente não tem outro lugar para ser atendido, acaba ficando por ali mesmo. Mas quando o gestor, quando o governo tem que tratar com os equipamentos, ele leva a pior. Ele compra um tomógrafo que custa R$1 milhão por aí e vai instalar o tomógrafo. Se a temperatura não for aquela que o tomógrafo exige, o aparelho não funciona. Ele vai se desligar automaticamente. Se há um problema no hospital,
que tenha tomógrafo, que tenha, principalmente o tomógrafo, é o mais sensível deles. O aparelho se desliga quando a temperatura sobe. O cidadão comum não deixa de trabalhar, mas o equipamento para. Então, o que acontece nas salas de aula? Eu visitei hoje o CIEP Nação Rubro-Negra. Ontem eu visitei a escola Nação Rubro-Negra, fica ali em frente ao Miguel Couto, naquela praça, em frente ao Campo do Flamengo. E o Noel Rosa é uma escola que fica na Barão de Bom Retiro, perto do antigo Jardim Zoológico de Vila Isabel. Nos dois, as temperaturas, e ontem quando eu fui em Vila Isabel eram 4 horas da tarde, não tinha sol, só nuvens, temperatura era de 41 graus, 38 graus. Hoje de manhã, nas enfermarias, a temperatura ultrapassava os 39 graus. No CIEP, Nação Rubro-Negra, 40 graus. E as professoras com medo, evidentemente, de falar. Mas disseram da dificuldade, do barulho que faz. Exatamente no momento que eu visitava, tinha uma feira livre funcionando ali. Um barulho enorme de feira livre. Tem que fechar a janela, tem que fechar a porta. O aparelho, as salas, as 27 salas de aula, não tem ar-condicionado. E qual é a razão disso não funcionar? Nós temos aí o exemplo do Estado. O Estado fez uma grande propaganda. A secretária de Educação anterior, que foi demitida, entre as coisas que ela propagou, entre os sucessos que ela disse ter, foi ter refrescado as escolas. No bom sentido, é claro, refrescado no sentido de colocar ar-condicionado. O governador Cabral comprou uma quantidade realmente importante. Para comprar o Cabral é ótimo. Ele comprou exatamente 906 aparelhos de ar-condicionado, dos quais, aliás, ele comprou 2.044 aparelhos de ar-condicionado, de 18.000 BTUs. E esses aparelhos ele só conseguiu instalar em 906 escolas. Existem ainda, se equivale a 76% da rede estadual está coberta com ar-condicionado. Mas aí entra aquele segundo problema. Compra o ar-condicionado e aí diz o seguinte, demagogicamente, agora a diretora da escola é que está com a bola para resolver o problema. Mentira, a diretora da escola não tem dinheiro para pagar a conta de luz de ar-condicionado. Não tem. Esse é um dos problemas, das preocupações das diretoras das escolas municipais. Se botar o ar-condicionado, eu vou reclamar aqui da manutenção da casa. Eu tirei a lâmpada e a lâmpada não acende outra vez. A manutenção do ar-condicionado tem que ser feita pela escola, com o recurso da escola, com o tal do SDP, que é o Sistema Descentralizado de Pagamento. Então, o que nós vimos e estamos cobrando e apresentamos aqui agora um requerimento de informações à Secretaria Municipal de Educação. É necessário comprar os aparelhos. Tem uma escola que a gente vai focalizar amanhã que é diferente. Essa escola tem o aparelho, é uma escola importantíssima, tem os aparelhos colocados na parede, mas não há ordem para ligar porque não tem quem pague a conta da luz. Esse é um caso diferenciado. Mas o que nós temos de importante nisso? Que a secretaria, tem razão a secretária, e aí não tenho nenhuma dúvida em relação à secretária Cláudia Costin, ela tem tentado resolver o problema, segundo ela. Acabei de entregar um requerimento de informações que pede o seguinte, a Secretaria de Educação comprou agora e pagou em mais de 20 processos entre novembro, se eu não me engano, e dezembro de 2010, 296 aparelhos de ar-condicionado. Eles foram comprados à empresa Eco 805 Comércio e Serviços de Equipamento Limitado. Valor total, R$ 287.127. Então, o que nós estamos pedindo é que a secretária nos diga se esses aparelhos já foram instalados, se foram aonde eles foram instalados, e a partir daí, se não foram instalados, que dê prioridade para aquelas escolas onde o aluno, além de aluno, é também um paciente de necessidades especiais. Então, estamos solicitando essas explicações para que a gente possa, para encerrar, senhor presidente, para que a gente possa ter uma noção do que aconteceu. O que nós temos certeza é o seguinte, as salas de aula, e o verão vai acabar, não estão preparadas para receber alunos e professores. Com toda a belíssima apresentação que a secretária fez aqui, no ano passado, durante as audiências públicas do orçamento,
ela, na próxima audiência que vier aqui, ela vai ter que nos brindar também, além de tudo aquilo de bom e bonito que ela já preparou, como compra de computadores, também com a climatização das escolas, o que não é nenhum favor. No Rio de Janeiro, é preciso que isso aconteça. Da mesma maneira, o secretário de Saúde, que está colocando, ou tentando colocar, desrespeitando essa casa, as organizações sociais nos hospitais, quem sabe que ele, com as OS, vai conseguir botar um aparelho de ar-condicionado no lugar onde a OS não vai trabalhar. Porque onde a OS vai trabalhar, o governo já gastou o dinheiro com ar-condicionado. Só para encerrar, vereadora, troquei aqui a Rosa, que entrou pela Sônia Rabelo. Essa lei foi em 1999, 10 de dezembro de 99. Faço saber à Assembleia Legislativa, isso era o então governador Antony Garotinho que sancionou a lei, era o governador da época. Ficam incluídos no tombamento por interesse público a área de lazer da Universidade Federal do Rio de Janeiro, localizada na Praia Vermelha, que integra o campus da Escola de Educação Física, sem alteração de sua atual destinação, o prédio onde funciona o Instituto de Neurologia Deolindo Couto e o prédio onde funciona o Instituto de Psiquiatria da Universidade, ambos situados no referido campus. Esse é o parágrafo 1º e único, passa a ter a seguinte redação. Essa lei, então, é aprovada pelo então governador Antônio Garotinho, faz o tombamento dessa região toda ali ao lado do Canecão, que na época estava sendo preparada para ser vendida, para transformar, tirar a área de educação e transformar em educação de trânsito, fazer um grande estacionamento para o Rio Sul, que provavelmente, na época, era muito pobre e não tinha condições de receber os seus clientes. Muito obrigado. A presidência esclarece aos senhores vereadores que a luz vermelha da mesa da presidência indica 3 minutos que faltam e a da tribuna 1 minuto. Próximo vereador inscrito, vereador Dr. João Ricardo. Muito boa tarde a todos. Senhor presidente, vereador Paulo Messina. Agradeço aqui a oportunidade, a sua figura simpática me chamar para fazer uso da tribuna. Quero, de início, parabenizar o vereador Dr. Edson da creatinina. Sei bem das dificuldades que é essa questão dos pacientes renais. Durante muitos anos, vereador, fiz parte da equipe de captação de órgãos do Hospital Universitário do Rio de Janeiro. E nós, de todas as maneiras, nós não medimos esforços para aumentar o número de órgãos disponíveis para fila, porque nós sabíamos o quanto significava se libertar dessa máquina, que sim, prolonga a vida, mas que sim aprisiona. Então, nós realmente temos o maior respeito pelos pacientes que fazem uso do tratamento dialítico. Hoje, com a entrada dos nossos novos colegas, nós temos uma bancada médica absolutamente forte. Acabou de descer da tribuna aqui o vereador Paulo Pinheiro, um nome muito pesado dentro da saúde pública, um homem absolutamente respeitado dentro do Hospital Miguel Couto. O vereador Carlos Eduardo, aqui presente, foi chefe da emergência do Hospital Miguel Couto, que conseguiu, de alguma maneira, transformar aquela emergência, e ambos são pessoas que foram importantes tanto na minha formação médica quanto política. Quero me colocar à disposição dos colegas médicos aqui para que a gente possa, sem dúvida, participar desse processo que eu gostaria de chamar de reestruturação da saúde. Esse processo já começou e, no meu entendimento, começou bem, porque durante muitos anos a atenção básica, a atenção primária foi esquecida nesse município. E o secretário Hans, ainda que um médico de tecnologia, é um cardiologista que trabalha com medicina de alta complexidade, é sim um secretário que se ocupou em tomar conta da atenção básica do programa Saúde da Família, em reformar postos de saúde esquecidos aí nos confins dessa cidade. Tivemos a oportunidade de participar de várias inaugurações estas em locais onde nunca nós, nem na época da campanha eleitoral, tínhamos ido. Eu quero dizer que nós tivemos um ano legislativo muito produtivo, o ano passado, mas não posso deixar de relatar, presidente, lamentar que a Casa rejeitou emendas importantes propostas pelo vereador Paulo Pinheiro,
que fazem parte da reestruturação da saúde, sim. Veja que nós rejeitamos o plano de cargos e carreira dos funcionários da saúde, e isso é fator primordial para que o atendimento à população seja efetivamente feito com qualidade. Também rejeitamos uma emenda proposta pelo vereador Paulo Pinheiro do concurso público para clínicos e pediatras. Falamos hoje em OS, falamos hoje em terceirização, mas nós não podemos ter um compromisso que queremos com a população sem exatamente o concurso público, e eu quero lamentar que nós rejeitamos, então, a emenda do vereador Paulo Pinheiro naquela ocasião. Quero dizer também que eu acho que isso não nos afasta do entendimento, eu acho que nós podemos retomar esse diálogo e podemos compor com o governo, então, exatamente essas duas propostas que são absolutamente fundamentais para a reestruturação da saúde. A minha fala, na realidade, não era essa, a minha fala é para dizer que, entre tantos serviços que estão abandonados por aí, uma questão que deve ser retomada é a questão do planejamento familiar, esta que é um anseio da sociedade e que vem caminhando muito lentamente, não só no nosso município, como no Brasil. Nós hoje, como temos o Programa Saúde da Família funcionando, dando início, engateando no nosso município, nós podemos fazer com que o planejamento familiar possa se expandir e nós possamos, de uma maneira mais efetiva, oferecer esse serviço à sociedade, que é um anseio, que é um direito do cidadão saber e ter controle sobre o tamanho da sua prole. Eu queria dizer que nós já entramos em contato com o secretário de Saúde, com requerimento de informação, para que saibamos então quais são os polos que oferecem o documento necessário para que se possa ter acesso aos procedimentos, tanto temporários quanto definitivos, porque muito se fala em procedimentos definitivos, mas também o procedimento temporário, reversível, deve ser oferecido à população de maneira fácil, e que não se tenha que procurar um ou outro, e 2 ônibus, 3 ônibus, para se chegar num local onde você possa resolver o seu problema. De pronto, quero agradecer e me colocar à disposição para que nós todos juntos possamos, então, tentar ajudar, né, entre tantos, esses problemas que a saúde nos impõe. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, funcionários, imprensa, eu gostaria, inicialmente, de fazer um registro que eu acho importante. Sempre que o Dr. Edson da Creatinina vai ocupar a tribuna, eu sempre aguço meus ouvidos, porque eu sei que virá algo interessante, técnico, científico e politicamente falando. Aprendo todo dia que estou aqui com as referências que ele faz sobre nefrologia, e eu me sinto muito feliz por contar com esse companheiro como um par nesta casa. A segunda parte da minha fala diz respeito ao porquê que eu ofereci o meu nome para fazer parte da Comissão da Infância e Adolescência. Como eu acho que alguns dos senhores sabem, eu sou pediatra, fiz residência na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, especialista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, concursado em pediatria para o Ministério da Saúde, na época, INAMPS, em 1977, e concursado, consegui chegar à pediatria num local onde eu trabalho até hoje, que é o PAN Coelho Neto. E eu imaginei que eu teria condições de contribuir para a casa e para a comissão, colocando o meu nome como membro dessa comissão. Você não oferece o seu nome por diletantismo.
Você não oferece teu nome por empáfia, porque você quer fazer parte desta ou daquela comissão. Você faz isso porque você acredita que pode contribuir e engrandecer a casa, contribuir e engrandecer para as pessoas que votaram em você e que acreditam em você, e por saberem que você é alguém ligado à área, você poderia fazer parte dessa comissão. Mas o processo é democrático e nós temos que respeitar esse processo democrático. E a escolha por parte dos meus pares não me permitiram que eu chegasse a fazer parte dessa comissão. Longe de me abater, eu queria dizer a todos que estão neste plenário, e longe de me abater, eu também gostaria de dizer às pessoas que nos assistem hoje, isso me deu mais alento para que eu possa, mais uma vez, dizer que isso não vai fazer com que eu me afaste da ideia que eu tenho da importância desta comissão para a nossa casa. E acredito que os nomes dos componentes, Tio Carlos, Carlinho Mecânico e Fausto Alves, poderão dar continuidade a essa comissão, mas mesmo assim, eu modestamente gostaria de dizer que eu coloco meu nome para contribuir nesta comissão. É interessante que nós, e entrando na terceira parte da minha fala, nós somos às vezes pródigos em criticar. Mas eu queria hoje aqui fazer um elogio. Talvez eu termine com a crítica, mas nesse momento eu quero fazer o elogio. Eu deveria deixar o elogio para o final, né, presidente? Mas eu gostaria de dizer que eu estive acompanhando o trabalho de gestão que é feito no Hospital Estadual Melquiades de Calazans, em Nilópolis, e eu gostaria de fazer referência à direção geral, que vem fazendo um trabalho de gestão muito bom naquele hospital, a direção administrativa. Eu andei por aquele hospital todo e eles me mostraram como está bem orientada a gerência daquele hospital, e eu fui em dias que o diretor não estava lá, e o padrão era o mesmo. Então, eu não poderia deixar, nesse momento, de fazer esse elogio ao Dr. Joé e ao Oswaldo Porto Filho, que é o Dr. Joé, diretor-geral, e Oswaldo Porto Filho, que é o diretor administrativo, porque eu acho que nós temos que dar essa contribuição quando ela se faz necessária, elogiando também. Finalmente, eu gostaria de dizer da minha tristeza e da minha decepção por não ter conseguido, apesar de ter mandado a documentação para os órgãos municipais precípuos em relação ao carnaval na área onde eu tenho o meu consultório e todo aquele entorno. Mandamos ali um ofício solicitando que tivesse alguma coisa, por modesta que fosse, em Coelho Neto, em Acari, na Fazenda Botafogo e na Praça Pipi Popô. É Praça Pipi Popô mesmo. Porque se eu falar o nome dela verdadeiro, ninguém vai saber onde é. E a Praça Pipi Popô, na Pavuna, todo mundo conhece. Segui todos os trâmites burocráticos que se faziam necessários. O carnaval não é porque tudo termina em samba, não, no nosso país. O carnaval tem uma função, ali principalmente, naqueles locais, de melhorar a autoestima daquelas pessoas. Porque a gente vê em regiões outras, na Zona Sul e mesmo na Zona Norte, onde vai ter, eu já tomei conhecimento que terá banda, que terá palanque, que terá iluminação, e as pessoas lá daquela região, ali
de Coelho Neto, Acari, Fazenda Botafogo, Barros Filho, Honório Gurgel, aquele povo todo ali merece um olhar amorável por parte das pessoas que governam aqui o nosso município, do que tange também a essa área que não é recreativa, como eu disse, é também uma área cultural, é uma área de entretenimento e que tem uma função importante. Infelizmente, como eu disse, eu estou terminando com a crítica, mas eu sinto muito que os projetos que às vezes a gente vê chegar em outros locais com uma abundância às vezes maior do que a gente imagina, estão ainda muito pequenos ali nessa região onde nós temos, onde eu estou lotado, no PAN Coelho Neto e no meu consultório também, que é ali na Praça Professora Virgínia Cidade. Então, eu termino, senhor presidente, dizendo desse lamento que eu faço aqui e agradecendo aos companheiros pela paciência de terem me ouvido. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, o vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais companheiros que se encontram no plenário. Quer dizer, vou aproveitar e falar a alegria que viram hoje os companheiros subindo essa tribuna, falando sobre a situação da saúde do nosso município. Já estou aqui há um pouco mais de 2 anos, me surpreende muitas vezes, não vou dizer a omissão, mas às vezes a falta de comprometimento desta casa em relação às questões da saúde. Que os companheiros não vejam isso como crítica, mas na verdade, se nós temos hoje, eu acho, se eu não me engano, 9 médicos, nós precisamos ter uma atuação maior, não só na fiscalização, porque não é possível depararmos com situações como o caso das emergências dos nossos hospitais. Então, espero muito aqui o doutor Edson, que está chegando, meu nobre companheiro, doutor Eduardo, que antes já esteve aqui com a gente, hoje de forma definitiva. Tenho certeza, doutor Ricardo, que nós iremos avançar. E a Comissão de Saúde desta casa, apesar da sua grande atuação, nós não conseguimos mudar o quadro das emergências. Então, que o nobre companheiro Paulo Pinheiro, que nós possamos aqui fazer, que os 51 vereadores desta casa pudessem estar orientados por vossas excelências, caminhando em prol de resolvermos esses problemas, pressionarmos o executivo. Tivemos aqui algumas vezes o secretário de Saúde, que reputa um médico renomado, um homem comprometido em melhorar a saúde, mas, infelizmente, algo não está saindo como o nosso cidadão, morador da cidade do Rio de Janeiro, merece. Digo isso porque vejo a medicina encarada com muito respeito. Por exemplo, na situação da pediatria, o Hospital Jesus é um hospital que estive pessoalmente visitando e saí de lá impressionado com o nível de profissionalismo, com o nível de responsabilidade daqueles médicos, enfermeiros, enfim, todos os funcionários que lá trabalham. É um hospital, sim, de porta fechada, como diz o nobre Paulo Pinheiro, que já me ensinou um pouco sobre isso, mas o atendimento é de excelência. Precisamos avançar. Percebi que o tomógrafo está quebrado há 3 anos. Fiz uma emenda parlamentar. Aqui nesta tribuna fiz um apelo ao prefeito, fiz um apelo ao secretário. Infelizmente, o tomógrafo ainda não chegou, mas eu tenho certeza absoluta que vai chegar, porque não é possível a saúde ficar em segundo plano. A saúde tem que ser prioridade. E se tratando de criança, como diz a Constituição, o atendimento das crianças tem como prioridade, ser feito com prioridade nos equipamentos, não só municipais, estaduais e federais. Não é bem isso que acontece na prática. Na prática, tenho visto as UPAs sem pediatra. Muitas delas, as pessoas vão praticamente recém-inauguradas
já sem pediatras. Já entendi, também através das explicações dos médicos aqui dessa casa, que a pediatria, a especialidade de pediatria passa por uma crise. Hoje, o recém-formado, aliás, os médicos, os acadêmicos de medicina, não têm feito a opção da pediatria. E eu até fiz um apelo, porque as nossas crianças precisam ser prioridade. Encerro esse tema dizendo que tenho aqui Dr. Edson, Eduardo Moura, Dr. Guilherme e outros, Carlos Eduardo, Dr. Evani de Mello, Dr. Manaia, Dr. Jairinho, Dr. Paulo Pinheiro. Vamos lá, vamos estar firme por essa causa, que essa causa é de todos nós. Queria depois falar sobre a saúde, depois de ter falado da saúde, queria primeiro agradecer aos companheiros que votaram em mim para fazer parte de uma comissão dos direitos da criança e adolescente. É uma comissão que, apesar do jornal ter feito um comentário, acredito infeliz, da jornalista Berenice, que esta casa não prestigia essa comissão, por ter votado no Fausto Alves, quer dizer, no vereador Fausto Alves, que antes de qualquer coisa tem que provar a sua inocência, e aqui não cabe a nenhum de nós julgarmos, até porque não somos o judiciário, até prova o contrário, todos somos inocentes. Espero que o vereador Fausto Alves prove a sua inocência e que possa vir fazer o seu trabalho na nossa comissão. Acho que a casa, naquele momento, poderia ter uma outra solução, porém, enfim, os companheiros votaram, a gente respeita. Queria saudar o nobre companheiro Carlinhos Mecânico, que muito vai abrilhantar esta comissão, que reputo, se não é a mais importante, é com certeza a comissão que vai justificar o meu mandato, porque a causa da criança não pode ficar em segundo plano. O nobre deputado federal, Jair Bolsonaro, que respeito, através também da imprensa saiu um comentário, que as crianças já têm direitos demais. Coitado das crianças. As crianças, no papel, nós temos o ECA, uma legislação federal, que já existe há 20 anos. Aliás, é um livro que tem comprometidos aqui direitos e deveres da criança e do adolescente. Infelizmente, muitos direitos aqui só se encontram no papel. Muitas verdades que fizeram com que essa legislação fosse colocada, o Estatuto da Criança e Adolescente, são fatos que acontecem no dia a dia e, infelizmente, a sociedade não tem cumprido e o Judiciário também não tem feito valer o Estatuto da Criança e Adolescente. Farão agora 21 anos, essa é uma lei de 90, e até hoje nós temos problema na implantação do ECA. Então aqui, eu quero registrar que esta comissão vai lutar muito para fazer com que os direitos da criança e do adolescente sejam respeitados. Afinal de contas, temos hoje assuntos que competem a esta comissão, principalmente em função de todos os problemas que acontecem em relação às violências às crianças, precisam ser denunciados. Quem de nós já não ouviu falar em pedofilia, abuso sexual, prostituição infantil, violência doméstica? E falo mais, por mais que aqui hoje estamos cumprindo o nosso papel fiscalizador, precisamos ter eco das nossas atitudes. Precisamos que o Disque Criança seja noticiado, seja divulgado, porque a negligência, se omitir, é um crime também muito sério. E nós precisamos contar, não só com o apoio do presidente desta casa, como dos demais companheiros, que as matérias pertinentes ao direito das crianças e dos adolescentes sejam realmente colocadas como de forma a estar sempre à frente das nossas questões, independentes de partido
ou de situação, independente de estarmos no Legislativo ou no Executivo. Hoje mesmo, recebi denúncia das praças da nossa cidade que estão quebradas, sem brinquedos. De imediato, liguei para o secretário Osório de Conservação e ele se comprometeu de fazer com que as crianças possam ir para as praças públicas e brincar. Esse é o nosso papel, de fiscalizar. Mas mais do que isso, Carlinhos Mecânico, estou contando com Vossa Excelência para que possamos, enquanto o vereador Fausto está aí impedido de participar da nossa comissão, de estarmos no dia a dia, por exemplo, nessa questão das salas de aulas, da climatização das salas de aulas. A comissão já está entrando nessa briga também, porque tudo que estiver sendo colocado para que a causa esteja envolvendo criança e adolescente, quero contar com Vossa Excelência. Mais do que isso, contar com todos os companheiros dessa casa que terão na comissão da criança e adolescente total abertura. Volto a dizer, as crianças são prioridades, independente de política, independente de partido, certo? Tudo que falar da criança tem que ser política de Estado. Nós temos que estar à frente desta luta. E encerro agradecendo, senhor presidente, me colocando aqui, àqueles que votarem em mim, esta comissão de portas abertas, para que possamos não só estarmos fiscalizando, como também estudando esta matéria, leis, que a gente possa estar aqui elaborando leis para que possam realmente dar à criança o que ela merece, a criança e o adolescente. A primazia na causa do melhor, na causa de lutarmos por uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, e encontrarmos na criança, por exemplo, caminho para o esporte, para o lazer, que infelizmente estamos tendo nesse momento, acredito que seja neste momento, elas não estão sendo realmente priorizadas. Do mais, senhor presidente, muito obrigado. De novo, senhores companheiros, vamos entrar nesta causa, porque precisamos do apoio de todos nós, de toda a sociedade. A criança é realmente referência ao nosso trabalho aqui nesta causa. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o presidente suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. A oradora inscrita, nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu subo a esta tribuna para dizer aos senhores que acabamos de propor a constituição de uma especial comissão, ou melhor, comissão especial, que tratará de fiscalizar o cumprimento das leis municipais. Olha, são tantas as leis que nós aprovamos nesta casa e não são cumpridas. E, é claro, um desrespeito com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e, mais uma vez, a desvalorização do nosso trabalho como parlamentares. Eu vou começar falando de uma lei que eu aprovei nesta casa, eu acho que há aproximadamente 2 anos, e que trata do ordenamento das calçadas na nossa cidade. É estarrecedor o quadro que nós encontramos em todas as regiões, no centro, na Zona Sul, na Zona Norte, uma baderna total. O que me motivou mais a falar do assunto aqui hoje é que eu vinha pela rua Marquês de Abrantes, no Flamengo, e me deparei com uma situação muito curiosa. Existe um bar na esquina da Marquês de Abrantes, com a rua Marquês de Paraná, que simplesmente tomou conta de toda a calçada e abriu um corredor no meio,
para que as pessoas possam circular. Imaginem os senhores, um verdadeiro absurdo. Crianças sendo transportadas em seus carrinhos, idosos em cadeiras de rodas, ouvindo palavrões, pessoas tomando bebida alcoólica, uma tragédia, um absurdo, e eu acho que isto tem que ser corrigido. Nós temos que cobrar da Secretaria de Ordem Pública urgência para essas questões. Se vocês forem na Rua Senador Vergueiro, a situação é exatamente a mesma. Não tem corredor, mas os bares avançaram totalmente na calçada e as pessoas têm que circular pelas ruas. Então, onde está a lei que determina normas de ordenamento das calçadas, que é de minha autoria? Simplesmente não está sendo cumprida. E o que dizer da minha lei também aprovada nesta casa, que nós tivemos toda a preocupação em que pudéssemos ter recursos para que ela fosse colocada em prática? Até o presente momento também nada aconteceu. E agora, a lei também aprovada nesta casa, tão recentemente, a lei das OS, que proibia que as OS pudessem gerenciar as emergências dos nossos hospitais. Se abriu uma exceção, não é, vereador Paulo Pinheiro, para o Hospital de Acari, até porque lá já havia uma ONG que era a gestora. Por favor. Prontinho. Eu vim aqui fazer uma parte para pedir a inclusão da Lei 5.026, mas Vossa Excelência já colocou aqui. Acho que é muito importante, porque essa casa, inclusive eu queria aproveitar o microfone e pedir que o procurador da casa nos respondesse o pedido feito de informações a respeito. Qual é a posição da Procuradoria da Casa em relação a essa lei que não está sendo cumprida? Acho importante a sua comissão. É aquela comissão que pede a fiscalização de todos os projetos. Eu estava brincando que é quase que uma comissão MINC. Cumpra-se, não é isso? Cumpra-se, é isso mesmo. Muito obrigada, vereador. Pois é, e eu acho que muito bem colocado, muito bem lembrado. Mais uma vez, uma falta de respeito com esta casa. Eu queria ainda dizer aos senhores, todos sabemos da calamidade em que se encontra toda a rede pública de saúde do município do Rio de Janeiro, mas principalmente as emergências. E agora querem acabar, ou melhor, o Hospital Pedro II, localizado em Santa Cruz, recentemente foi vítima de um incêndio. Há até aqueles que dizem que foi um incêndio criminoso. Eu ouvi isso num discurso de uma deputada na Assembleia Legislativa. Isso não me cabe afirmar, eu acho que é uma questão que tem que ser apurada pela polícia, investigada e apurada. O fato é que o hospital está fechado, o Hospital Pedro II, que é um hospital da maior importância para aquela região, não somente para aquela região, mas as pessoas que sofrem acidentes na chamada Costa Verde, o hospital que elas procuravam sempre foi o Hospital Pedro II. E agora vemos aí, parece que a Prefeitura está assumindo o Hospital Pedro II de Santa Cruz, inicialmente até com uma proposta de que aquilo fosse transformado num hospital de trauma-ortopedia. Um verdadeiro absurdo. A comunidade da região, os moradores não querem isto. Eles precisam de um hospital geral, eles precisam de um pronto-socorro. Não de hospital trauma-ortopedia. O governo federal já está construindo o INTO na Avenida Brasil, que eu acho muito bom, vai atender a todas as nossas regiões, quer do município e até da Baixada Fluminense. Então, acho que nós aqui, vereador Paulo Pinheiro, temos que fazer cumprir as nossas leis. E essa, então, da OS é um absurdo. Ela é muito recente e nós temos que todos nos mobilizar, falar com os nossos procuradores aqui da casa, conversar com o nosso presidente, se possível, uma comissão que fosse ao prefeito
E se nenhuma medida for tomada, se o cumprimento da lei não for colocado em prática, que nós possamos, em última instância, recorrer à justiça. Eu acho que esse é o nosso papel. Então, acho que tem que haver uma união de forças neste caminho, nesta direção. Me surpreende ainda, e o senhor já falou aqui na questão, inúmeros anúncios publicados nos jornais da cidade que ofereciam R$ 7.500 de salário para o médico, que poderia chegar a 15 mil. Isto só pode ser uma brincadeira. Sem contar que os nossos estatuários, eles vão ficar totalmente desestimulados. Com salário base de R$ 1.800, vendo um outro colega que chega ganhando R$ 7.500, o que é isso? O meu marido também é médico, concursado, e pasme, o salário real dele, na aposentadoria hoje, que ele já é aposentado, não chega a R$ 300. Com aqueles que eu chamo penduricalhos, tipo triênios, mas não sei o quê, a aposentadoria dele hoje é R$ 1.500. Então, alguma coisa está errada no sistema de saúde do município do Rio de Janeiro. Chamo a atenção dos senhores da importância da nossa comissão. Eu acho que é uma comissão importante para a cidade, e os vereadores que realmente estão interessados nas questões do município do Rio de Janeiro, no caso que nós colocamos aqui, neste momento, a saúde, eu gostaria que participassem da comissão, para que, numa união de forças, nós possamos, enfim, fazer o possível para que o máximo de leis, se não possível todas, sejam cumpridas no nosso município. Muito obrigada. Não tendo a vereadora utilizado os 20 minutos da segunda parte do grande expediente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a presidência suspende a sessão até às 16... Desculpa, refazendo a fala. Palavra franqueada, nobre vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, eu estou brincando aqui com os vereadores aqui, que a minha origem portuguesa, vereadora, que é, olha, isso também não me deixa desperdiçar nada, não vamos desperdiçar 10 minutos, não é verdade? Vamos aproveitar aqui os 10 minutos para falar aqui. Acho que o que a vereadora Tereza colocou aqui é da maior importância. Primeiro, precisa até perguntar para a vereadora como é que nós podemos, na verdade, a participação na comissão ela é proporcional aos partidos, o meu partido somos 2 vereadores, se chegar se houver um espaço até nós, vamos participar, de qualquer maneira, vamos participar das reuniões e espero que entre, como a senhora colocou, que essa lei que está sendo desrespeitada na casa, seja imediatamente discutida. Essa lei, há um pedido de parecer do procurador da casa, que eu estou aguardando a resposta, já entregamos uma representação ao Ministério Público, também está abrindo um inquérito civil público, mas independente disso, vereadora, o caso está continuando. O Sindicato dos Médicos, o Sindicato dos Enfermeiros conseguiram uma liminar, suspendendo não é a licitação, mas o recebimento de convites, cartas convite, dos envelopes com a proposta para cumprimento do edital. O que o juiz deu como parecer foi que pode continuar essa parte de recebimento e até escolha da empresa, só não pode assinar o contrato de R$ 176 milhões. Então, é preciso que nós estejamos atentos a essa situação, porque as coisas estão continuando com muita rapidez. E o que a senhora coloca aqui do Hospital Pedro II, está até na capa aí do Diário Oficial da Casa Nacional do Município, do Executivo, mostra que a ideia deles é rapidamente botar aquele hospital em funcionamento com um novo perfil. Eu acredito que o que alguém falou a respeito do Pedro II ser um hospital de trauma, deve estar havendo um pequeno erro na avaliação. O que alguns profissionais de saúde sempre pensaram, o Pedro II é ser um centro de trauma, né? que não impede do resto do hospital ter as outras partes, mas ter na parte principal do hospital um centro para atendimento aos pacientes de trauma. Não será um hospital de trauma ortopedia, mas um hospital que tem um centro de trauma e o restante lá são vários andares, quase 15 andares no hospital, tem um L ponto lá em cima
e aquele hospital, ele é um hospital que é conhecido por todos. Na época de alguns anos atrás, quando o governo do Estado tentou privatizar a rede estadual, aquele hospital foi administrado, e mal administrado, porque acabou se afundando em enormes problemas, pela mesma empresa que hoje administra o hospital de Acari. O grupo médico Pellegrini, é o mesmo grupo que administrou lá e administrou o Pedro II no projeto HELP em 1998. Eu acredito que o Hospital Pedro II será um hospital que será agregado à rede municipal. Na verdade, todos aqueles hospitais da Zona Oeste, todos os hospitais de emergência da Zona Oeste, o Albert Schweitzer em Realengo, o Pedro II em Santa Cruz, o Rocha Faria em Campo Grande, como o Carlos Chagas em Marechal Hermes, todos eles deveriam ser municipais. O perfil é que o Sistema Único de Saúde propõe é que as emergências são responsabilidade do município. E eles estão ali apenas por uma questão política antiga, quando aqui tivemos a mudança da capital, eles dividiram o Rio de Janeiro, e quando começou a existir a Prefeitura do Rio de Janeiro, eles dividiram os hospitais até a Penha, municipais, da Penha para cima, estaduais. E isso continua até hoje, não houve nenhuma modificação. Existe uma grande confusão em termos do perfil dos hospitais. Alguns hospitais com perfil de estaduais, como o Hospital Jesus, como o Instituto de Geriatria Miguel Pedro, que são hospitais municipais, como o Instituto da Mulher Fernando Magalhães, são hospitais municipais que deveriam, como instituto, ser hospitais estaduais. Essa função, como existe o Instituto de Endocrinologia, como existe o Hematologia, como existiu o São Sebastião, que era o Instituto de Infectologia, essa é a função do Estado. E essas unidades deveriam passar para o Estado, e aquelas que são emergências deveriam passar para o município. Então, a municipalização do Pedro II, eu nem tenho críticas a fazer, porque acho que aqueles hospitais deveriam ser municipais. Agora, como é que a Prefeitura vai levar aquilo adiante, se ela já tem uma imensa gama de hospitais que não conseguem resolver seus problemas? Esse é um grave outro problema que nós temos que participar no dia a dia. Agora, acredito que essa questão do cumprimento das leis, nós não podemos, eu estou insistindo, eu não quero nem discutir a questão deste programa que a Prefeitura, que o secretário de Saúde apresentou aos hospitais de emergência do Rio, como a salvação para a política de recursos humanos. Acho que essa discussão deve ser uma discussão à parte dentro da área da saúde. A minha discussão, que eu acho que nós, como vereadores, não podemos ficar calados. Nós estamos vendo a briga, no momento, no Congresso Nacional, a respeito do que aquilo que os congressistas de oposição reclamam, que é a perda do poder do Legislativo Federal em relação ao salário mínimo. O salário mínimo não vai mais passar, com a votação ontem do Senado, não vai passar mais por parlamentares, pelos deputados nem pelos senadores. Será por decreto da Presidência da República. É uma altíssima agressão ao poder legislativo. Se o poder legislativo não se dá o respeito, é outro problema. Se nós achamos que o Tiririca não vai saber interpretar o salário mínimo, isso é outro problema. O Tiririca está lá e não está erradamente. Votaram nele, ele está lá. Está representando uma parte da população. Não há nenhum... A população tem que entender se é isso que ela quer ou se é isso que ela não quer. Agora, por isso, nós vamos dizer que o Congresso não tem mais função, que o Parlamento não tem mais função, e o que está acontecendo, nesse caso das leis municipais, no caso específico dessa lei das OS, é porque isso foi discutido aqui por vários dias. Aqueles vereadores que defenderam a proposta das OS, que nós respeitamos porque o resultado foi favorável a eles, diziam aqui que isso deveria ser feito nas unidades novas, tudo isso foi projetado para o Programa de Saúde da Família, né? Houve a emenda do Partido Verde em relação a que essa lei não chegasse até as escolas nem aos hospitais, e, de repente, acontece isso. Eu não posso acreditar que o secretário de Saúde tenha tanto poder no governo, que tenha projetado, planejado toda essa estrutura, sem conversar com a Procuradoria. Num fato que não quero colocar como oficial, eu, há 2 dias atrás, estava no Consulado-Geral de Portugal. Quando chegou ao consulado, o Procurador-Geral do município do Rio de Janeiro, doutor Fernando Dionísio. E ele está se tornando português também, tem dupla nacionalidade. Aumenta o grupo.
E eu peguei de jeito, já que ele tinha que esperar como eu ali na fila, nós ficamos sentados, conversando, e ele se disse surpreso, extraoficialmente. Não estava falando o procurador ali, estava falando o cidadão que ele não tinha entendimento do assunto, que aquele assunto estava chegando nas mãos dele naquele dia devido à situação do mandato de segurança conseguido pelo sindicato. Então, parece que a Secretaria de Saúde ousou um pouco mais. E eu acho que essa casa tem a obrigação e o dever de não se sentir diminuída nem ser envergonhada por um projeto, um projeto planejado pelo governo que fecha os olhos à legislação aprovada por essa casa. Se nós engolirmos essa também, dificilmente nos levantaríamos em relação à nossa independência como poder legislativo. Já que todos falam tanto em independência dos poderes, chegou o momento, né, já que o nosso prefeito reclama tanto da submissão dessa casa no passado ao ex-prefeito César Maia, parece que ele gostou, entre as coisas que ele aprendeu com o prefeito anterior, parece que uma delas foi essa aí. Não respeitar essa casa, já que ele vinha respeitando tanto a casa, veio tantas vezes aqui, né? Então ele não respeitou a casa, de duas maneiras. Dessa maneira, se não cumprir a determinação, e acredito também que o prefeito tem que revisar os seus métodos. O que nós tivemos no primeiro dia da legislação aqui, quando houve a abertura dos trabalhos, com o secretário Guaraná, vindo aqui e falando 3h30, aquilo tem que ser refeito, para o bem dos nossos ouvidos, para o bem da saúde do representante do prefeito e para o bem do documento que o prefeito traz, porque tenho absoluta certeza que ninguém sabe o que o ex-vereador Guaraná falou aqui. Ninguém ouviu, ninguém tinha condições, é impossível que alguém tivesse paciência para 3h30 ouvir uma cantilena que levou a todos nós a ficarmos alguns dormindo. Várias pessoas eu flagrei aqui tampando os olhos para não pegar mal para o patrão, que ele estava dormindo na apresentação do patrão. Então, acho que essa casa tem uma boa oportunidade de proclamar a sua independência perante o Poder Executivo, diante dessa situação caótica, e com essa comissão, acho que temos todos dar muita força à comissão da vereadora Tereza Berg. Presidente, um bom lanche e muito obrigado. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1045 de 2011, de autoria do vereador Dr. Edson da Creatinina. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja incluída comissão especial constituída por 5 membros com a finalidade de acompanhar a Conferência Rio+20 no âmbito do município do Rio de Janeiro. Os vereadores concordam? Permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1046, de autoria da vereadora Tereza Berger. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja constituída uma comissão especial composta por 5 membros, com a finalidade de avaliar e verificar o cumprimento das leis municipais. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1061 de 2011, de autoria do vereador Carlos Caiado. Requeiro à mesa diretora, com fulcro no regimento dessa Casa de Leis, a Constituição... Só um minutinho. Requerimento com fulcro no regimento da Casa de Leis, a constituição de comissão especial de 5 membros, com prazo até o término da sessão legislativa, para acompanhar os processos relativos ao decreto 31.567 de dezembro de 2009, visando o acompanhamento das intervenções relativas às obras e equipamentos do corredor da Transoeste. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental,
Requerimento 1062, 2011, de autoria do vereador Paulo Messina. A presidência refaz a fala, porque a autoria também é a minha autoria, junto com o novo vereador Paulo Messina, de forma regimental. De autoria do vereador Paulo Messina, vereador. Requerimento número 1062, de 2011, de autoria do vereador Paulo Messina e Carlo Caiado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a instalação da comissão especial composta de 5 membros, no prazo de 120 dias, prorrogável por até a metade, conforme o artigo 121, parágrafo 3º do Regimento Interno, para analisar a viabilidade dos eventos de grande porte na orla da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Tem mais. Mas esse aqui é só do Messina, deixa ele ler, ela está sem lá. Até que foi bom, até que eu consegui. Requerimento número 1063, 2011, autor, vereador Paulo Messina. Requer a mesa diretora, da forma regimental, a criação da comissão especial composta de 5 membros, no prazo de 120 dias, prorrogável por até a metade, conforme o artigo 121, parágrafo 3º do Regimento Interno, para apurar sobre a situação do verde da cidade, a arborização, corte e poda, incluindo aspectos legais e estruturais dos parques naturais em áreas de proteção ambiental no município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 1064, 2011, autoria do vereador Paulo Messina. Requero a mesa diretora, na forma regimental, a criação da comissão especial composta de 5 membros, no prazo de 120 dias, prorrogável até a metade, conforme o artigo 121, parágrafo 3º do Regimento Interno, para impactos, proceder levantamento de dados e mensurar os cumprimentos das contrapartidas exigidas em lei e impactos ambientais cometidos na operação da Companhia Siderúrgica do Atlântico, CSA, situada em Santa Cruz, no município do Rio de Janeiro. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 1065, 2011, de autoria da vereadora Andréa Gouveia Vieira. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja constituída a comissão especial composta por 5 membros e prazo de 180 dias, com a finalidade de avaliar o resultado de propor sugestões sobre o desenvolvimento do censo 2010 das principais comunidades carentes do município do Rio de Janeiro. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovados. Requerimento número 1066, 2010, requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja constituída uma comissão especial composta por 5 membros, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o cumprimento das obrigações pela Prefeitura no convênio firmado com o Estado para a prestação de serviços de esgotamento sanitário, exceto na P4 e P5, com prazo de funcionamento até o término da presente sessão legislativa. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1041, 2011, vereadora Rosa Fernandes. Requero a mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga para a Dorina Guimarães Barros, Dorina, por sua atuação em prol das mulheres, além dos relevantes serviços prestados à população do Rio de Janeiro. Vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 1042, 2011, vereadora Vera Lins. Requero a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor José Henrique Pinto,
presidente da Companhia Municipal de Energia e Iluminação Rio Luz, por relevante serviço prestado em prol da cidade do Rio de Janeiro. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1043/2011, vereador José Everaldo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto ao senhor Marco Antônio Correia Guimarães, almirante de esquadra, fuzileiro naval da Marinha do Brasil, atualmente comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, por relevantes serviços prestados em prol da população da cidade do Rio de Janeiro. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1044/2011, vereador Marcelo Ará, que era a mesa diretora na forma regimental, concessão de medalha Chiquinha Gonzaga, Adalva Lazzaroni, educadora, bibliotecária, escritora, advogada, pesquisadora e ambientalista. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passe à ordem do dia. Pela ordem, novo vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, eu só também estou fazendo uso da palavra para justificar a ausência do vereador Raimon, que se encontra com problema de saúde na sua residência. Então, ele não pôde comparecer hoje à Câmara e pediu que eu justificasse a ausência dele. Seguindo aqui, senhor presidente, gostaria de solicitar a verificação nominal. Verificação de quórum, que já é a maioria absoluta. Verificação de quórum. Verificação de quórum, senhor presidente. Sendo solicitado pelo novo vereador Roberto Monteiro. Verificação de quórum. Solicito aos seus vereadores que registrem a presença no painel. O presidente vai encerrar a verificação de quórum. Está encerrada a verificação. Presente, constando no painel, 15 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade à sessão. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.